Olá, meus queridos irmãos, vamos começar a nossa meditação nessa noite e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Um texto bastante conhecido e, obviamente, eu convido você a decorar esse texto, né? Quem ainda não decorou deve ter na ponta da língua esse versículo que representa uma aliança, um pacto entre Deus, através de seu Filho Jesus, e a humanidade. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos em meditar e aprender na Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento para entender tudo aquilo que Tu tens para nós por meio da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos começar trazendo para você a definição de um pacto, de uma aliança. Nós vivemos em sociedade e vivemos diariamente pactos e alianças, acordos que representam um acordo entre partes. Um acordo solene que vincula duas partes, na qual cada parte se compromete a cumprir certas obrigações e responsabilidades, não é? Nós que somos casados, um dia fizemos um pacto, uma aliança entre cônjuges, né? Prometendo amar, respeitar, cuidar, se doar um ao outro até que a morte nos separe. Veja que em um pacto como um casamento, nós observamos pelo menos três coisas que estão presentes. Primeiro, é a vontade entre os cônjuges de celebrar o que hoje nós conhecemos por casamento, não é? Houve um tempo cultural, né, onde o casamento era decidido não pelas partes envolvidas, mas pelas famílias, não é? Aquelas famílias em um tempo em que mandava o poder aquisitivo e as alianças políticas, não é mesmo? E nem sempre isso dependeu das duas partes. Mas, em princípio, o que nós observamos em um casamento? Há uma vontade entre duas partes de se unirem, um homem e uma mulher, e isso tem um sinal público. Nós que somos casados usamos uma aliança, que é o símbolo público que representa o meu compromisso com outra parte. E, obviamente, a esposa, né, usa a sua aliança como um sinal e um testemunho do seu pacto com o seu marido. Então, veja que nós temos a vontade de duas partes, temos o sinal público e temos os benefícios e as promessas desse pacto, dessa aliança. É um privilégio, é um presente de Deus poder viver ao lado da pessoa que você escolheu e cumprir as suas obrigações com a outra parte do seu casamento, não é? Cuidar um do outro, amar, se doar, criar os filhos, não é? Isso é tanto um grande privilégio como também uma grande responsabilidade, mas que traz benefícios mútuos para ambas
as partes. Então, nós vamos falar aqui sobre uma aliança entre Deus e o homem. Vamos caracterizar a aliança entre Deus e o homem, trazendo para você basicamente esses 3 elementos da aliança. Como essa é uma aliança divina, ela tem uma grande característica que explica essa vontade dessa aliança. Em primeiro lugar, a iniciativa desse pacto divino parte de Deus. Então, olha só, numa aliança feita entre Deus e o homem, em primeiro lugar, a iniciativa é divina. Então, olha só, Deus é que se move na direção de fazer uma aliança entre ou com, os homens, entre Deus e os homens. Então, se a iniciativa é de Deus, nós já percebemos o quê? E essa aliança tem um lado mais forte. A aliança entre Deus e o homem tem um lado mais forte, representado, obviamente, pelo Senhor. Deus é o lado mais forte dessa aliança. Em segundo lugar, a aliança entre Deus e o homem, ela tem promessas e benefícios decorrentes dessa aliança. E quem mantém essas promessas e os benefícios dessa aliança é o próprio Deus. O homem jamais estará em pé de igualdade em uma aliança com Deus. Obviamente, ele é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, e uma aliança entre Deus e os homens, ou entre Deus e o homem, tem um lado mais forte. Deus é o lado mais forte dessa aliança. E mais uma vez, em terceiro lugar, uma aliança tem um selo, tem um sinal exterior que mostra aos outros essa aliança e funciona como uma garantia de Deus nesta aliança. Então, ela é uma espécie de garantia externa de que Deus cumprirá a sua aliança. Quando nós olhamos as alianças na Bíblia, nós vemos que nem sempre o homem cumpre a sua parte. Mas o homem é chamado a cumprir, a ser fiel à aliança que ele estabelece, que Deus estabelece com o homem, Quando nós observamos a aliança que Deus estabeleceu com Abraão no passado, ficam evidentes essas 3 coisas. Primeiramente, Deus chama Abraão em Gênesis 12:1, e quando Abraão se compromete com essa aliança, Deus sela essa aliança trazendo as suas promessas decorrentes dessa aliança. Então, nós observamos a iniciativa de Deus. Deus chama Abraão a se separar da sua parentela e, a partir daquela separação, Deus estabelece com Abraão as suas promessas. E o selo da sua aliança, no caso, o sinal externo que Deus estabelecera da sua aliança com Abraão, seria então por meio da circuncisão. Então, olha só, uma iniciativa de Deus, Deus chama a Abraão, Deus traz a Abraão as suas promessas e Deus sela a sua aliança por meio da circuncisão. E essa aliança incluía promessas como uma numerosa descendência a Abraão, como uma terra prometida e a vitória contra os seus inimigos.
Então, olha só, ficam evidentes os três elementos da aliança: iniciativa de Deus, promessas da parte de Deus e o sinal externo da aliança entre Deus e Abraão. Nesse caso aqui, Deus estabelecera a circuncisão. Quando nós olhamos na história de Moisés, nós também vemos uma iniciativa de Deus em firmar um pacto com Moisés. Então, a aliança entre Deus e Moisés no Antigo Testamento é um evento também crucial para nos mostrar como Deus preza pelas suas alianças. Primeiramente, Deus toma a iniciativa de firmar um pacto com Moisés. Moisés é chamado então, diante de uma sarça ardente. Deus chama Moisés a liderar o seu povo de Israel para que conduzisse o seu povo para fora do Egito, onde ele sofria com a escravidão. Em Êxodo 3, de 1 a 10, nós vemos ali o sinal e o chamamento de Deus para com seu servo Moisés. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus chama Moisés a liderar o seu povo. Deus faz várias promessas a Moisés e ao povo, incluindo a libertação da escravidão do Egito e a condução a uma terra prometida que mana leite e mel. É isso que nós vemos a partir de Êxodo 3, de 1 a 10. Quando nós olhamos Êxodo 6, versos 6 a 8, vemos que a palavra de Deus nos diz: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da sua escravidão e vos redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. E tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei a uma terra acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Então nós vemos que essa aliança estabelecida entre Deus e Moisés para a condução do seu povo é uma continuação daquela promessa que Deus fizera a Abraão. Qual era o sinal público dessa aliança? O sinal público da aliança entre Deus e o povo de Israel, mediada por Moisés, foi a entrega da lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Aquela lei que veio ali esculpida entre tábuas de pedra. Em Êxodo 31, 18, nós vemos que e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 34, 28 nos destaca que
E esteve ali com o Senhor por 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas, as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Esses elementos destacam a natureza divina e solene da aliança entre Deus e o seu povo, o povo de Israel, mediada por Moisés. Uma forte iniciativa divina. Deus é quem estabelece as promessas de libertação, bênçãos sobre o seu povo e sinais duradouros da sua aliança. Então nós vemos que Deus faz uma aliança com Moisés em benefício do seu povo. Deus traz promessas ao seu povo e traz um sinal dessa aliança por meio da sua lei, dos 10 mandamentos, o pacto estabelecido entre Deus e a humanidade. Então nós precisamos entender a iniciativa de Deus e os propósitos de Deus quando Ele estabelece a sua aliança entre Ele e o homem, entre Deus e o seu povo. E por lógico, como essa aliança se dá entre o elemento mais forte, Deus, o nosso Senhor, o seu povo, ou individualmente com você, é muito claro que Deus, como elo mais forte dessa aliança, Ele cuida em cumprir o seu pacto e a sua aliança. E nós, como seres humanos, como homens, muitas vezes somos a parte falha nessa aliança. Nós vimos em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que morresse uma morte de cruz em nosso favor. Então nós vamos considerar a aliança de Deus com os cristãos através de Jesus Cristo, que é a aliança central e chamada de Novo Testamento entre Deus e os homens. Então Deus tomou a iniciativa de estabelecer uma nova aliança com a humanidade, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, a esse mundo para redimir o homem do pecado e oferecer a sua salvação. Observe que, mais uma vez, Deus toma a iniciativa em estabelecer com os homens um pacto, uma aliança, e dessa vez por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E tudo isso ocorreu porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 9,15 nos ensina que é por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. O que fica claro é que nós não éramos merecedor, mas Deus, em seu infinito amor, estabelece um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança, da qual nós somos os maiores beneficiários. As promessas de Deus para os cristãos através de Jesus Cristo incluem o perdão dos nossos pecados, a vida eterna e a presença contínua de Deus
por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor nos acalma em João 14, de 1 a 3, quando Ele nos diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei por mim mesmo para onde eu estiver, para que onde eu estiver estejais vós também. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado para a remissão dos pecados. Nos diz a palavra em Mateus 26, 28. Deus estabelece uma aliança com a humanidade por meio do seu Filho Jesus, que morreu uma morte de cruz em favor de mim, em favor do irmão, em favor de todo aquele que venha a reconhecê-lo e admitir fazer parte dessa aliança. O sinal público da nova aliança é representada pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela instituição da salvação que pode alcançar qualquer um de nós que venhamos a reconhecer nesse sacrifício a nova aliança estabelecida entre Deus e os homens. A nova aliança estabelecida entre Deus e os homens tem como sinal público a cruz. E é muito comum nós vermos as pessoas usarem um crucifixo, as pessoas, muitas religiões têm o sinal da cruz. Aquela cruz, maldita cruz, é o sinal pelo qual cada um de nós é redimido do pecado. Nós não éramos merecedores, mas Cristo morreu na cruz do Calvário em favor de nós. E o sinal público dessa aliança é a cruz. Lucas 22, 19 a 20, nos fala de um outro sinal dessa aliança. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue, o qual é derramado por vós. E até hoje nós celebramos a ceia do Senhor como memorial do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esses elementos mostram a profundidade da nova aliança estabelecida por Deus
através do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. Deus toma a iniciativa de resgatar o homem pecador e traz a esse homem pecador promessas de redenção e vida eterna. E os sinais desse sacrifício se manifestam na humanidade, no tempo que se chama hoje, por meio da cruz do Calvário e por meio da sua igreja, que publicamente está aqui presente, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu e você fazemos parte dessa aliança. E sendo mais direto e mais profundo, quero compartilhar com você essa nova aliança que Deus deseja firmar com cada um de nós. Essa não é apenas uma aliança geral, não é apenas uma aliança particular entre Deus e a sua igreja, mas essa aliança também é muito especial porque Deus quer falar com você. Deus tomou a iniciativa em firmar um pacto com você. Deus, em seu imenso amor, tomou a iniciativa de estabelecer uma aliança pessoal com você. Deus te conhece profundamente. Deus entende as suas dores, as suas alegrias, as suas mágoas. E Deus deseja que você experimente a sua presença e o seu amor constantes na sua vida. Jeremias 31:3 nos diz que de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. O Senhor atraiu você até aqui, nessa noite, para ouvir um convite especial, para que você viva esta aliança. João 15:16 nos ensina que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus tem promessas para a sua vida. Deus faz promessas maravilhosas para aqueles que entram em aliança com Ele. Ele promete estar ao seu lado, guiá-lo, sustentá-lo e conceder-lhe a vida eterna. Mateus 11:28-30. Um convite todo especial é lançado pelo Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus traz para você um convite especial para viver esta aliança. A Bíblia nos ensina que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus promete para você, meu querido, uma aliança onde você só tem a ganhar. Deus estabelece com você um sinal público dessa aliança. Deus nos convida a fazer parte de uma confissão pública de fé em Cristo. Deus convida você a tomar um passo
em direção a essa aliança. Nós temos aqui na igreja pessoas lavadas e redimidas dos seus pecados, porque um dia tomaram um passo em direção a Cristo, fizeram um batismo como sinal público dessa nova aliança e hoje desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Dê um passo em direção a essa aliança. Dê um passo em direção ao Pai, para que você também possa mostrar a sua união com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Romanos 6, de 3 a 4, nos ensina: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deus convida você a selar um pacto com Ele por meio de uma aliança concretizada por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Inúmeros são os benefícios que Deus garante por meio dessa aliança. Deus quer perdoar os seus pecados. Todos os nossos pecados são perdoados e somos feitos novos em Cristo. Deus promete a vida eterna para você que quer selar um pacto com Deus nessa noite. Uma nova aliança na sua vida. A promessa de Deus é derramar uma paz que excede todo entendimento e uma alegria que o mundo não pode lhe oferecer. Deus quer ser o seu guia, o seu protetor em todos os seus caminhos e proteger a você do mal desse mundo. Venha ser uma nova criatura em Cristo. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Dê um passo simples para obter os benefícios de uma aliança com Deus em Cristo Jesus. E para isso você precisa apenas aceitar a Jesus como o seu único Senhor e o Salvador da sua vida. Esse é um passo simples, mas de suma importância para que você demonstre publicamente que aderiu a essa nova aliança com o Senhor. O perdão de pecados se obtém com a confissão. Romanos 10, 9 nos ensina que, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Hoje, Deus está te chamando para essa nova aliança especial e particular. Ele te ama profundamente, mas por te amar profundamente, Ele quer transformar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Aceite esse convite e dê esse passo de fé e experimente as maravilhosas bênçãos que Deus tem para você. Que Deus te abençoe abundantemente e você que tomou essa decisão, deixe aqui embaixo nos comentários e nós vamos orar por você. Com amor em Cristo, estamos esperando a sua decisão
em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, queremos orar por essas pessoas que tomaram a decisão de viver uma nova aliança em Cristo, de viver e assumir um compromisso contigo, Pai. Toma, Senhor, esse nosso irmão, esse meu irmão, pela sua mão e ajuda-o, guia-o em teus caminhos e abençoa a tua igreja, os nossos irmãos, para abraçar mais essa vida e dê um passo em direção à aliança perfeita que Deus estabeleceu por meio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nessa hora, Senhor, pecados são perdoados, vidas são transformadas. Que o Senhor abençoe e conduza esse nosso novo irmão nos seus caminhos de forma perfeita. E a tua igreja diz amém. E graças a Deus.